Fala galera, estamos começando mais um Rivals Podcast aqui com vocês, mais uma vez no comando, Jeff na área, para o pós-jogo de Brasil 1, Paraguai 0, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, onde ontem o Brasil se classificou para mais uma Copa, a única seleção pentacampeã do mundo e a ir a todas as Copas do Mundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês estarem seguindo o nosso podcast no Instagram. Lá nós deixamos todos os episódios e vocês podem interagir com a gente, comentar, dar sugestões e também discordar das nossas opiniões aqui. Eu também pedi para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Vocês podem estar se inscrevendo aí também, que em breve vai ter novidades. Vamos estar fazendo lives do nosso podcast também, tá? Uma vez na semana, pelo menos. Ontem até tentamos, mas por algum motivo não deu certo. O Brunão e eu estávamos gravando o pré-jogo de Brasil e Paraguai. Cara, tava muito bom, mas infelizmente o arquivo de áudio não subiu e não conseguimos fazer a live. Mas agora o problema já está resolvido. Então não deixe de seguir a gente no Instagram e também no YouTube. E aqui, lógico, no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você esteja ouvindo esse podcast. Bom, galera, a respeito do jogo. Cara, jogo difícil de assistir, duro. Por sorte, ontem eu tava tranquilão assistindo o jogo, tava num bar, tomando uma, assistindo o jogo, mas deu pra observar bem esse jogo aí. E cara, vamos ao que interessa, na verdade, né? Eu ia começar falando aqui do Alisson já, mas vamos começar num todo aqui. Bom, o Brasil teve 73% de posse de bola e o Paraguai 27%. Bom, como ninguém ouviu o pré-jogo, eu até comentei com o Bruno que seria um jogo de ataque contra defesa. E é exatamente isso que aconteceu. Tinha Brasil atacando, Paraguai se defendendo. Essa posse de bola mostra exatamente isso. O Brasil fica com 73%, até que o Paraguai ficou com bastante. Eu achei que ficaria com menos até, né? Ficou com 27% de posse de bola. O Brasil deu 11 chutes, o Paraguai deu 5 chutes. Eu achei que foi até bastante. O Paraguai deu 5 chutes, mas desses 11 chutes que o Brasil deu ao gol foram apenas 4. E do Paraguai, um, que eu acho que foi no segundo tempo, se eu não me engano, que o Alisson fez uma defesa e um chutinho meia bomba também. Bom, o Brasil teve 11 escanteios, o Paraguai teve 3 escanteios. E desses 11 escanteios, eu acho que nenhum foi com perigo ali do Brasil. E, cara, vamos ao que mais a gente tem aqui de dados para informar. Deixa eu ver. Bom, vamos ver os passes aqui. Pô. Bom, já comentei da posse de bola. O Brasil deu 31 lançamentos, o Paraguai deu 27. Passes certos, o Brasil deu 496 passes certos, o Paraguai deu 130. Isso mostra que o Paraguai não estava a fim de jogo mesmo. E o total de passes do Brasil foram 578 e o Paraguai deu 216. Bom, tiro de meta, o Brasil teve um, o Paraguai teve 5. Isso nem importa muito. Bom, ali na defesa, divididas ganhas para cada lado. Pô, o Brasil teve 15 e o Paraguai teve 27. Até que o Paraguai ganhou bastante dividida ali. E total de cortes, teve 55 para cada lado. Para cada lado, no caso. Bom, e defesas ali de goleiro, pô, teve 3 do Gatito e uma do Alisson. Bom, vamos para as notas aqui, para minha avaliação. Brincadeira, não gosto de dar nota não, mas vamos por cada jogador aqui. Bom, o Alisson não teve trabalho nenhum, fez uma defesa no jogo, nem tenho o que falar do Alisson. Vamos pular já pro Wanderson, que eu achei que fez um bom jogo. Gostei da participação do Wanderson, bem seguro. Apareceu muitas vezes ali como ponta. Depois eu vou falar isso a respeito do Rafinha também, mas eu gostei do Wanderson, acho que foi uma grata surpresa. Eu fico pensando assim como o Ramon, o Diniz e o Dorival não convocaram esse cara e não colocaram esse cara como titular, cara, porque é uma grata surpresa de verdade. Bom, o Alexandro Ribeiro, ou Alex, se preferir, também fez uma boa partida. Gostei dele. Eu acho que a equipe brasileira ali na parte defensiva não teve tanto trabalho hoje, mas hoje não, ontem, né? E teve uma boa participação o Alex. Marquinhos, mais do mesmo. Não quero comentar muito a respeito do Marquinhos, é o nosso capitão. O Alexandro, cara, infelizmente eu tenho que falar, cara, não aprendeu a fazer um cruzamento ainda. Eu acho que não aprende mais, né? Pela idade que já tem.
É um jogador que consegue se impor fisicamente, consegue chegar na linha de fundo, mas não consegue fazer um cruzamento decente, cara. Eu acho que a gente tá a encontrar ainda um lateral esquerdo, cara. Eu acho que o Ancelotti vai ter um pouco de dificuldade com isso, porque os laterais que temos aí, entre Alexandre, Arana, entre outros, cara, nenhum é confiável e nenhum é aquele jogador que você fala, pô, tomou conta da posição. O Casimiro, cara, gostei mais uma vez da participação do Casimiro. Jogou aquilo que ele sabe. Eu acho que ainda pode acrescentar mais ainda a seleção. Não foi um jogo que precisou tanto do Casimiro na parte defensiva. Eu acho que ele apareceu bem ali, ajudando um pouco ali, né, na armação das jogadas. Mas é um jogador que eu já tinha comentado com o Márcio em um pré-jogo que a gente fez de Brasil e Equador, cara, que eu esperava exatamente isso do Casemiro, cara. E é isso que ele tá mostrando, cara. E, pô, isso daí é pra calar a boca de todos os treinadores que não levaram ele até agora, né? O Ancelotti falou, não, vamos comigo que eu sei que você pode render e é isso que o cara tá fazendo aqui. E, cara, Diniz, Dorival, Ramon, pô, tudo perderam a oportunidade de ter esse cara no elenco, né, cara? É incrível isso. Bruno Guimarães, cara, sinceramente, eu não entraria com o Bruno Guimarães nesse jogo. Eu prefiro o Gerson no lugar dele, mas Ancelotti tem as suas escolhas. E, cara, eu não gostei tanto do desempenho dele. Tomou um cartão amarelo no jogo também. Ele teve até alguns lances desarmando bem, mas não é um jogador que brilha meus olhos. E também, cara, eu não achei que fez uma grande partida ontem. O Vinícius Júnior, por outro lado, desencantou, né? Conseguiu fazer um golzinho aí com o Ancelotti. Parece que combina bem os dois. Tava precisando o Vinícius, né, desse gol também. Teve umas decisões em campo assim que eu achei um pouco exagerada, que ele poderia dar o passe, mas ele tentou decidir sozinho. Até teve um lance, se eu não me engano, no final do primeiro tempo, que ele tentou dar uma arrancada ali, botou na frente a bola, o zagueiro conseguiu ficar com a bola e se atrapalhou sozinho, o Vinícius catou, levou para a linha de fundo, pô, ainda conseguiu um escanteio pro Brasil, mas eu acho que ele tomou algumas decisões equivocadas no jogo, tem muito a melhorar, mas que bom que ele fez o gol, dá um pouco de moral para ele na seleção também que ele tá precisando, né, cara? Um atacante vive de gols, apesar de ser um atacante de beirada, precisa fazer gols também e assistência, é lógico. O Rafinha, cara, eu não gostei muito do desempenho do Rafinha, não, cara. Não pareceu aquele Rafinha do Barcelona, mas fez o feijão com arroz também, né, cara? Um time que só tava se defendendo, os jogadores tinham que aparecer. E por muitas vezes o Rafinha não tava nem fazendo a função ali de ponta, né, cara? Então ele caía bastante pelo meio também. O Matheus Cunha, cara, a gente precisa de um camisa 9. Urgente. A gente precisa de um camisa 9. O Matheus Cunha não pode ser o nosso 9 na Copa do Mundo. Que lance bizarro a cabeçada, que ele teve a oportunidade de fazer o gol, ele cabeceou para trás, cara, procurando passe. Um centroavante vive de gols, ele tem que entender isso, que na seleção, o que vai manter ele na seleção é fazer gols. A gente sabe muito bem o que aconteceu com o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus em eliminatórias e amistosos, cara, fazia muito gols. Mas em Copa do Mundo ele não tem um gol, ele ficou marcado por isso. E eu prefiro o Gabriel Jesus do que o Matheus Cunha, sinceramente. E o Matheus precisa entender isso. E, cara, oportunidade coloca pra dentro, cara. Não fica tentando escolher um parceiro. Cara, se a bola chegou pra você, você é o cara que tem que fazer isso, é o homem gol do time, cara, não pode pensar duas vezes. Eu acho que a gente tá necessitando de um camisa 9. Já falei em outras lives aqui, lives não, em outros podcasts aqui, que, cara, Pedro é o cara pra estar na seleção. Vamos ver se ele vai ter oportunidade. Gabriel Martinelli fez um bom jogo também, gostei do jogo dele. Eu acho que a linha de frente do Brasil ali tentou. É que o Paraguai jogou todo defensivo. Todo mundo tava ali na linha defensiva, pô, desarma, mete o pé. Foi um jogo feio, pra falar a verdade. Aí depois a gente teve a entrada do Lucas Beraldo, não tem muito o que comentar, que entrou aos 73 minutos. Danilo entrou também aos 89 para fazer uma pose ali, porque não tá jogando nada, para não falar outra coisa. Eu gostei quando o Gerson entrou, eu acho que deu mais qualidade ali no meio, tá? Gostei muito do Gerson. E o Richardson, cara, infelizmente entrou ali aos 79, não teve grandes oportunidades e também quando tinha oportunidade estava pela ponta direita e não estava com ponta esquerda e não estava conseguindo criar nada. E não é ali nem a posição dele. Bom, o nosso Carlo Ancelotti vai ter muito trabalho ainda com a seleção.
Eu acho que esses dois jogos aí foi uma boa experiência para ele ver com quem ele pode contar, quem não vai contar. Eu acho que ele tem a tranquilidade agora também que a seleção já se classificou para a Copa. Não sei se ele vai manter um grupo ou ele vai fazer novas experiências até a Copa do Mundo, né? Muita coisa pode acontecer também. Eu acho que o próximo compromisso da seleção, se eu não me engano, é em agosto. Então vai ter muito tempo ainda. Bom, tem alguns números aqui também dos jogadores. Bom, chutes. O Rafinha foi o que mais chutou para a seleção. Teve 3 chutes. Mas ao gol mesmo foram 2 e foram do Rafinha também. Total de divididas. Pô, o Bruno Guimarães teve 4 divididas. E dessas 4 divididas, cara, só para colocar em comparação para você ver aqui, o Diego Gomes do Paraguai teve 7 divididas ali no meio campo. Bom, o Alexandre, divididas com sucesso. O Alexandre teve uma. E o jogador do Paraguai, o Omar, também teve uma. Roubos de bola. Quem mais roubou a bola? Adivinha quem foi? Foi um jogador do Paraguai. Foi o Gustavo Gomes com 12. Mas da nossa seleção foi o Casemiro, cara. Ele teve 7 roubos de bola. E é o cara do meio de campo, cara. É o nosso jogador do meio de campo. Eu acho que ele não teve tanto trabalho assim defensivamente, mas você pode ver que ele teve 7 roubos de bola. Bom, total de passes. 84 passes o Alex deu. O Alexandre Ribeiro, no quando eu falo Alex, beleza? E desses 84, cara, 76 foram passes certos. Lógico que muitos passes é toquinho de lado ali, cara, mas ele teve bastante passe em profundidade também, cara. Então, isso daí, cara, é uma somatória boa. Então, é o que eu comentei. Eu achei que ele fez uma boa partida. Bom, defesas. O Alisson teve uma defesa só, né? Que não foi nem perigosa também. O Gatito teve 3. Pra você ver, o Brasil, cara, chutou 11 vezes ao gol. Esse 11, 3 vezes só. O Gatito teve que defender e uma entrou, né, do Vinícius. O Matheus Cunha, cara, foi o que mais sofreu faltas. Não, o que mais cometeu faltas, cara. É inacreditável. O nosso centroavante foi o jogador que mais cometeu faltas. Não foi nenhum jogador da linha defensiva, foi o Matheus Cunha, cara. E o Bruno Guimarães é o que mais sofreu faltas, sofreu 4 faltas. Bom, galera, não tem muito mais o que falar sobre o jogo de ontem. Eu achei que foi um jogo bem difícil de assistir. E vamos ver o próximo jogo como que o nosso treinador vai trazer a seleção